Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Há algo em comum naquilo que nós conhecemos como sendo a realidade da existência, algo que não para. E isso é o tempo. A verdade é que quando olhamos para a história das nações e dos povos, o tempo, ao passar, vai deixando um legado histórico, legado cultural, e que no fundo é uma passagem de testemunho para as gerações futuras, mas é também, de alguma forma, o carimbo de tudo aquilo que foi feito anteriormente, que nos levou até ao momento que nós vivemos na atualidade. Daí ser importante manter vivas essas memórias, independentemente das lições que possamos tirar das mesmas. Boa noite. Meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiagos TV e Rádio Vida 97.1. E sim, vamos falar de história, vamos falar de património, vamos falar do legado que nos foi deixado e do legado que temos a responsabilidade de deixar para as gerações futuras e vindouras. E isso acaba por estar indelevelmente ligado com tudo aquilo que são os 900 anos de história de Portugal. Mas isso também traz desafios. Traz desafios porque há momentos em que assistimos a um revisionismo histórico, que aquilo que seriam as nossas memórias se transformam em nossas culpas e nós, que não temos culpa de nada, temos que pagar aquilo que sabemos através das nossas memórias. Está confuso? É o que parece que acontece. Mas isto leva também à responsabilidade do Estado. O Estado é o maior detentor, o maior responsável para cuidar desse património. Mas também há uma responsabilidade social, minha e sua, que é não ser só os turistas a visitar o mesmo, porque senão, qualquer dia, sabem eles mais e melhor da história de Portugal do que nós. Digo eu que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, hoje vamos falar de património histórico, vamos falar de cultura, vamos falar de tudo aquilo que, no fundo, nos relembra as épocas que vivemos ao longo da nossa caminhada enquanto nação e enquanto povo. O nosso convidado de hoje é o Dr. Joaquim Ruivo, diretor do Mosteiro da Batalha. Muito boa noite. Obrigado por estar aqui connosco. Foi um prazer ter estado consigo quando estivemos no Politécnico de Leiria. Fizemos uma visita guiada que, para mim, eu parecia aquele filme da fábrica do chocolate da criança, que eu estava nas nuvens. E obrigado por estar aqui mais uma vez. Vamos começar por este desafio que eu coloquei na nota final. Não podem ser só os turistas a visitar o nosso património histórico-cultural, pois não? Pois não, mas João, antes de mais, muito obrigado. É um gosto estar novamente consigo e com a Curiacos TV. O João, na introdução, acabou por dizer quase tudo. Eu vou ter muito pouco a dizer em relação a esta problemática. Mas realmente, nós, no fundo, quando falamos de património, falamos de cultura. E a cultura, temos de ter aqui, tem que ser uma cultura plural. Nem pode ser a cultura, quando se diz tudo é cultura, nem pode ser a cultura restrita do grande património, das belas artes, da cultura erudita. Exatamente. Temos que conciliar essas duas perspectivas. Há um conceito que esteve muito em voga nos anos 50, chamada democratização cultural, mas esse conceito pressupõe o quê? Que se oferece ao comum dos cidadãos aquilo que de melhor, mais erudito e deslumbrante tem a cultura. Essa não é uma cultura usufruída, intensamente vivida.
E, portanto, hoje em dia fala-se de democracia cultural. É preciso conciliar os dois paradigmas. E no que diz respeito ao património, exatamente o mesmo contexto temos que o relacionar. O património não pode ser mostrado como se fosse numa loja. Olha, vocês aqui têm um mosteiro da Batalha, o Convento de Cristo, o mosteiro da Alcobaça, mas tem que ser vivido. Entrem, usufruam, vivam-no, sintam-no. E é precisamente isso que faz a cultura como algo que dá identidade, que nos une, também como povo, como comunidade. E por isso o João muito bem remete-nos para a história de 900 anos. E é nessa relação entre a história, a cultura, o património, que nós nos temos que identificar e situar. E como o João muito bem disse, por isso eu acabo por concluir pouco tenho a dizer, é necessário. Não diga isso, temos 40 minutos de programa ainda pela frente. Bom, mas vamos falando ao sabor da conversa. É necessário esse encontro. Eu já repeti isto tantas vezes que, talvez porque sou professor, e portanto não é por isso, mas tenho essa sensibilidade apurada ao longo dos anos. Temos que criar um vínculo emotivo com as novas gerações. Temos que constantemente lembrar esse trinómio: conhecer, amar e proteger. Não há forma de fugir a esse trinómio. É essa grande relação que se pode fazer entre o que herdamos e aquilo que temos que fazer com essa herança. Entre uma herança antiga, digamos assim, e também inovação contemporânea. É nessa relação constante que se formula a cultura. Por exemplo, quando falamos em inovação, eu tenho a consciência de que muitas experiências culturais e muitas experiências do visitante em monumentos como o que dirige recebeu um novo boost com novas tecnologias ou introduzindo coisas que noutras décadas não existiam. Sem dúvida. Aliás, o Mosteiro da Batalha, quando chegamos ao Mosteiro da Batalha, parece um monólito que ali está desde há 500 anos. Foi feito assim. Na realidade, quando o conhecemos melhor, vemos que há intervenções sucessivas ao longo até do do século tempo. XIX e do XX. E, portanto, acabamos por concluir que nada é como foi naquele momento. Há sempre a incorporação do contemporâneo. E muitas vezes, quando há uma forma desastrada, quando tentamos recuperar aquilo que era no antigamente e cortamos com aquilo que foi ao longo dos séculos. Mas eu acho interessante que mencione isso. Mas eu não ficaria confortável, como não estou, por exemplo, quando vou à Sagrada Família em Barcelona e vejo a metade original e a metade contemporânea, que também demorou muito tempo, e não tem uma coisa a ver com a outra. Bom, terá, se nós incorporarmos isso na nossa cultura como facto. Pronto. Como facto aceitável. Isto, a cultura é uma coisa volátil, é uma tarefa infinita, é verdade, é uma expressão que eu gosto muito de utilizar, é uma tarefa infinita em que constantemente nos revemos, inovamos, conservamos o que herdamos, mas inovamos. Não há outra forma também, porque senão a cultura paralisa, deixamos de ter o presente na cultura que se renova constantemente. E é evidente que, no caso de mosteiros, de monumentos como o Mosteiro da Batalha, o nosso grande desafio é, tendo herdado dos nossos antepassados, conservá-lo, mantê-lo íntegro, pelo menos passá-lo às novas gerações tão bem como pode estar eventualmente agora, e não descaracterizá-lo. E há um perigo, realmente, é que a nossa visão cultural, que se renova constantemente na contemporaneidade, pode, eventualmente, levar-nos a cometer erros. E esses erros são erros que podem ficar para sempre sem possibilidade de ser remediados. Isso é perigoso. E, portanto, temos de ter o bom senso de ter em conta que tudo o que mexe com património, com a nossa identidade, com aquilo que nós fizemos de excepcionalmente relevante em termos artísticos e arquitetónicos,
uma obra de arte, uma pintura, por aí adiante, é preciso ser comedido, equacionar as intervenções que se querem fazer e respeitar a história e o passado. Aí sim. E então isso significa que, de facto, estes monumentos são os transportadores dessa história, desse legado e, no fundo, desta identidade que fomos criando ao longo dos tempos. E a nossa identidade também se vai transformando com a contemporaneidade. Uma das coisas que eu penso que a história assenta é que ninguém chega a um determinado sítio eliminando os outros períodos que antecederam. Nós somos todos consequência das várias épocas que vivemos. E neste caso, muito precisamente, o Mosteiro da Batalha representa uma época áurea de Portugal. Sim, isso não há dúvida. O monumento... Há várias narrativas, não é, que se podem construir em redor do monumento, mas essa narrativa memorialista, de uma origem que tem concretamente a ver com um acontecimento histórico relevante, uma batalha que garantiu a nossa independência, uma batalha entre portugueses e castelhanos auxiliados pelos franceses, portugueses pelos ingleses, nessa grande conflitualidade europeia de final do século XIV, início do XV, chamada Guerra de 100 Anos. Por isso é que a Batalha de Aljubarrota é referida nas crónicas por essa Europa fora, precisamente porque faz parte desse contexto. E, na realidade, um monumento que é construído a partir de uma promessa, de alguém que na véspera da batalha, podendo perder a batalha, podendo morrer, eventualmente, podendo o seu projeto de independência em relação à coroa castelhana falir, a verdade é que isso não aconteceu. É uma vitória retumbante, graças também, obviamente, ao seu chefe de armas, Dom Nuno Alves Pereira, que obriga, quase literalmente empurra Dom João I a dar batalha aos castelhanos naquele local e prepara o terreno antecipadamente. Continua a ser uma das batalhas referência na história europeia e da humanidade sem também. Dúvida. As crónicas dizem que, eventualmente, os documentos dizem que no espaço de uma hora a batalha estava ganha, ao final do dia. E havia uma diferença de homens, ou seja, neste caso, os portugueses e os ingleses eram minoritários, creio eu. Sim, sim. É verdade que depois os castelhanos ainda nem tinham chegado todos quando a batalha se iniciou, e também está o sentido estratégico, a genialidade de chamar ao confronto inicial, sem estar tudo preparado. Mas esse rei, já rei pelas Cortes de Coimbra, Dom João I, faz uma promessa, naturalmente, numa convicção de fé imensa, intensa, obviamente, no contexto da época, vivência de fé intensa, uma promessa à Nossa Senhora, caso ganhe e saia vitorioso, mandará erguer uma grande casa de oração. Bom, mas aqui há também um sentido segundo, João. É que o rei quer legitimar-se perante a Europa e construir uma grande casa de oração, um monumento, um mosteiro, uma catedral com recursos excepcionais, legitimam também aos olhos da cristandade. Realmente temos aqui um rei que vence e que constrói o seu percurso de prestígio também internacional e aos olhos do seu povo. Isso é uma dimensão fantástica na nossa história. E depois, João, sem querer também cortar a sequência das suas perguntas, este rei, nas relações de apoio internacionais, vai casar com uma princesa inglesa, neta de reis, irmã de reis, uma dinastia que na altura tinha o predomínio na Inglaterra do seu tempo, e uma rainha, uma princesa cultíssima, que conjuntamente com o rei vai criar na corte e nos filhos que irão ter um ambiente muito culto. Isso vai marcar a diferença na nossa história também.
não são os primeiros reis e príncipes cultos, sobretudo após Dom Afonso III e Dom Dinis, isso é visível, mas é uma geração com uma matriz cultural clássica extraordinária e que, de algum modo, vai potenciar todo o fenómeno do descobrimento. Porque são homens lançados com visão, todos eles, sobretudo o Dom Pedro, filho mais velho, o príncipe das 7 partidas. E depois, claro, com toda a dinâmica do infante Dom Henrique. E essa geração, no fundo, tem raiz na Batalha de Aljubarrota. Mas é interessante que mencione isso, porque, mais uma vez, nós podemos pegar, de facto, em algo que aconteceu na nossa história, em contexto histórico, e podemos colocá-lo na contemporaneidade. Na nossa vida, no nosso dia-a-dia. Estes jovens projetaram-se enquanto homens da forma como o fizeram, porque houve uma clara aposta na cultura, no ensino, no saber, e aquilo que eu depreendo e consigo também sentir quando visito locais como este, ou leio as histórias ligadas a estes locais, é que as próprias histórias que eles contam viajam no tempo. Ou seja, os princípios que eles utilizaram podem ser utilizados com as ferramentas da contemporaneidade e também transformar a sociedade. São intemporais. Na realidade, é essa constância de ser humano e de perpetuarmos também uma certa maneira de sentir e pensar as coisas, independentemente da época. E o extraordinário também é que, indo de novo depois a este grande contexto de uma construção excepcional, Dom João I, ainda em guerra com Castela, já está a recorrer a um esforço excepcional para cumprir a sua promessa e mandar construir aquele mosteiro. E, portanto, logo 2 anos depois, após a Batalha de Aljubarrota, os primeiros caboqueiros, os primeiros da artesão, chegam e começam a construir um monumento. Imagino também o esforço financeiro, não é? Sim. Porque depois de uma guerra ainda avançar... Que ainda vai continuar, essa guerra com Castela. E olha, qual é... parece uma questão de lá para ali, a importância para todas as gerações do preservar da história. Porque uma coisa é não gostar da disciplina história. Outra coisa é não saber ou não conhecer determinados momentos da história. Os professores têm um dilema. Os professores de história têm um dilema. Se calhar, como professores de outras disciplinas, nós temos programas em que a nossa história de Portugal é ensinada. Ensinamos as diferentes épocas, em vários níveis de ensino. Só para lhe dar um exemplo, o programa de 7º ano vai ser, não direi repetido, mas alargado e aprofundado no 10º ano. O programa do 8º vai ser aprofundado e alargado no 11º. E o programa do 9º vai ser alargado e aprofundado no 12º. Agora, João, o que é que se passa para que depois, no final dos ciclos, nós, não direi em todos os casos, mas num bom número de casos, os professores se sintam defraudados? Isto é, afinal, os meus alunos sabem pouco. Na realidade, às vezes sabem mais do que nós pensamos. Mas a primeira impressão é que sabem pouco. E não é fácil, no contexto em que há uma escola que se generalizou e abriu todos os alunos, é uma escola obrigatória, nós termos também a mesma qualidade de ensino para todos e conseguirmos, nos diferentes currículos, vincular os ensinamentos essenciais e ter a percepção que, no final, os meus alunos sabem mesmo disto. Alguns sabem mesmo disto, mas uma grande maioria passa ao de leve sobre esses assuntos e saberá pouco. Eu vou-lhe dar um exemplo. Todos nós aprendíamos as dinastias. Porquê? Memorizar a sequência de reis é fundamental para percebermos
a história de Portugal. E também era um exercício de destreza mental. Mental. Evidentemente, é a base, é como saber contar de 1 a 20. É como se fosse a tabuada. A tabuada, quase. muito bem. E, na realidade, muitas vezes chegávamos ao 10º ano e constatávamos que os alunos não sabiam, na história de Portugal, a sequência de reis. Como é que se pode interiorizar o devir histórico na história de Portugal se nós estamos a confundir o Dom Fernando com o infante Dom Fernando, ou estamos a confundir o Dom Pedro com o Dom Pedro II. Isto é algo básico que tem que ser estruturado de raiz e é esse sentido que, por vezes, nós sentimos que temos que voltar um pouco ao antigamente. Competências básicas, de modo a que os alunos conheçam e compreendam, depois possam alargar os seus horizontes com base no beabá. Agora, há pouco o João referiu-se ao chamado revisionismo histórico. É um processo também que merece algum cuidado. Evidentemente que nós não podemos estar a culpabilizarmos, eu, homem do presente, com aquilo que alguém fez no século XV ou XVI. Mas se a história também pode ter alguma importância para além de nos dar identidade e sentido de comunidade, de nação e de povo, na cultura, é também sentirmos que, apesar de tudo, podemos refletir sobre aquilo que se passou e não voltarmos a cometer os mesmos Mas, erros. professor, não acha que aí o primeiro exercício que qualquer pessoa deve fazer é contextualizar o acontecimento à luz daquilo que eram as realidades sociais e culturais daquela época? Isso é essencial ser feito. Não podemos fazer um julgamento do passado constantemente aos olhos do presente. Como é óbvio, não, temos que relativizar. nós conhecemos, e até recentemente, não só historicamente, até, infelizmente, antecedeu a Segunda Guerra Mundial, em que pessoas, só porque liam determinados livros ou tinham um determinado comportamento, eram queimados na fogueira, ou seja, a falta de contextualização também acaba por não ser justa para o acontecimento histórico. Sem dúvida. Portanto, aí pode haver realmente uma confluência entre o meu juízo de valor e também uma falta de contextualização rigorosa daquilo que se passou. Isso é perigoso, obviamente. Estamos a criar, de algum modo, um ensino de história que falseia ou que, pelo menos, não corresponde minimamente àquilo que devia ser ensinado. De qualquer modo, é verdade, é preciso cuidar com esse revisionismo histórico. A semana passada tivemos um workshop com investigadores eméritos sobre História e Navegação nas salas de aula, com 120 professores do segundo, terceiro ciclo e secundário que têm contacto com a investigação de topo que se está a fazer. E o professor Henrique Leitão, que é uma das grandes figuras da nossa investigação da história da ciência, chamou a atenção para algo que nós até desconhecíamos. Ele diz: isto é quase um período anómalo na nossa história. Nós, na nossa história, temos sempre tendência a lastimarmos daquilo que podíamos ser e não fomos. Sim, o famoso fado. Sim. Mas no século XVI é algo extraordinário. O professor Henrique Leitão diz mesmo: há dezenas de testemunhos em que todos dizem: somos nós portugueses que abrimos as portas ao mundo. E graças a quê? À ciência e à tecnologia, aos nossos instrumentos de navegação, ao nosso saber técnico, ao nosso saber de orientação astronómico, às cartas de marear que fomos e aos mapas que fomos construindo légua a légua, pela costa além. E, portanto, o professor Henrique Leitão diz: nós também temos que, de algum modo, recuperar esse sentido de que fomos
importantes no mundo e tivemos de algum modo... Inovadores. Estávamos na linha da frente. E, curiosamente, os contemporâneos no século XVI têm essa consciência. Isso é extraordinário na história. Isso significa que, de facto, tudo aquilo que um povo vai alcançando acaba por se refletir na própria sociedade. Mas, e só voltando a esta questão do revisionismo histórico, existem pessoas que estão preocupadas também com a integridade física do património por causa de algumas atitudes contra, por assim dizer, e por causa desse revisionismo histórico. Assistimos aqui em Lisboa algumas estátuas que foram pintadas e mesmo deitadas abaixo ou destruídas. Vemos nos Estados Unidos isso a acontecer. Sim. Sim, é verdade, João. Isso, eu penso que em Portugal são episódios esporádicos, sem grande consequência. Julgo mesmo isso, que isso se passa. Na realidade, nós temos consciência das nossas grandes figuras e, a não ser num caso ou no outro, poderão ser colocadas em causa nesse contexto de revisionismo histórico. É evidente que há situações que nos levam a pensar. Porquê? Porque há uma construção histórica, curiosamente, não é do século XVI ou XVII, é do século XIX. Quando, por exemplo, nós falamos nos bandeirantes, ou falávamos nos bandeirantes no Brasil como grandes homens de iniciativa, visão, de ir para o interior da floresta e desvendar novas regiões, isso é uma construção do século XIX. E, portanto, nesse contexto, temos que fazer, não direi um revisionismo, mas aclarar as coisas tal e qual como elas foram. Os bandeirantes, na realidade, eram homens que iam à aventura para... Como nos Estados Unidos, quando as populações começaram a ir para o oeste, não é? E, evidentemente, eram homens cujas convicções não eram de respeito pelas comunidades locais. E, portanto, massacravam e martirizavam. E, portanto, tudo o que é, enquanto que eu falava um exemplo concreto, no século XVI nós temos consciência, e os estrangeiros tinham consciência daquilo que os portugueses foram nessa época, também temos que ver o que é construção posterior, o que é falseado, o que é que nos estão incutindo. Que é muito mais recente do que aquilo que nós pensamos. A maior parte dos mitos sobre descobrimentos são criações do século XIX. E, portanto, aí há necessidade de situarmos no contexto correto histórico. Mas, por exemplo, levando também para um mito, provavelmente não foram só os 300 soldados de Esparta na Batalha das Termópilas, mas aquilo que eu vejo na Grécia e o sentimento que a Batalha das Termópilas deixa, digamos, no povo grego, e eu tive o privilégio de lá estar durante muitos meses, é de que, independentemente da adversidade, nós podemos criar, podemos bloquear, devemos nos sacrificar para o bem de todos, ainda que depois o trabalho tenha que ser finalizado por outros. Lá está. O mito pode não ser uma realidade, mas cria na identidade de um povo algo que pode perdurar. Sim, e tem algum fundo de verdade, naturalmente terá. A entidade, esta questão da identidade, como o João bem disse, é algo sempre em reformulação. Claro. Os sociólogos têm muita dificuldade em definir o que é isto da identidade. Mas, de qualquer modo, sim. Nós construímos a nossa identidade com a nossa história, com o nosso património, com as nossas heranças. Aliás, há um mito naquela zona da padeira, pode ser? A padeira de Aljubarrota, sim, há um mito. Mas, evidentemente, que esse mito reflete o quê? Há alguma da realidade histórica. No final de uma batalha, os soldados derrotados em fuga eram massacrados pelas populações locais que os apanhavam. Naturalmente. E, portanto, isso acontecia com a maior parte das batalhas, sobretudo quando se confrontavam exércitos de nações diferentes. Nós construímos mitos que depois com os quais nos identificamos.
Mas muitas vezes tem uma razão histórica e essa razão histórica deve ser continuada a ser vincada. A Batalha de Ourique, que batalha foi essa? Se calhar foi um pequeno entre meia dúzia de soldados, mas passou como uma grande batalha. E se calhar até nos definiu um percurso a seguir importante, sim. Dom Afonso Henriques tinha o sentido já de independência, é difícil dizer, mas tinha um sentido de autonomia que leva à construção de um país, de uma nação. E isso é naturalmente importante e acaba por ter uma realidade histórica concreta. Mas há quem diga, por exemplo, que historicamente já existia traços de populações nesta zona da Península Ibérica que não tinham nada a ver com outras, por exemplo. Sim, os íberos eram populações naturais daqui. É uma coisa curiosa. Isto lembra-me, João, que uma das coisas que me atraiu através de um amigo foi fazer um teste ADN. Quais são as nossas origens genéticas? E, curiosamente, no meu caso, deu-me 40% ibérico. Isto é, a minha matriz genética é de alguém que está aqui há milhares de anos nesta zona. 40% Mas o meu genro, por exemplo, tem 65%. É uma coisa espantosa, mas depois confrontamos que também temos raízes norte-africanas. É evidente, os árabes estiveram aqui séculos e séculos. 600? 800? Sim. Qualquer coisa a 600. 700 séculos até... 7 séculos, perdão. Até à tomada de Granada e por aí adiante. E portanto, estas raízes são consistentes com um povo que se vai construindo aqui uma nação e que junta diversos contributos de outros povos. As invasões bárbaras, obviamente, visigodos, vândalos, alanos, que por aqui passaram. Há uma mistura de todos esses povos. A prova de que, de facto, a presença deles fica está em palavras, nomes de bairros como Alfama, o Alentejo, ou o Algarve. Sim. O próprio prefixo al tem tudo que ver Exato. com... E muitas vezes esquecemos esse contributo. Claro. E que não deve ser esquecido. Não, e um contributo absolutamente relevante até para a história mundial. O Al-Khwarizmi é o criador do algoritmo, por exemplo, um árabe. João, tem toda a razão. As grandes inovações técnicas que contribuíram para os descobrimentos, instrumentos de navegação, tabelas astronómicas, vieram dos árabes. Exatamente. Saber. Depois é que passaram para a Península e da Península para Oxford e por aí adiante. Por exemplo, exato. Até inclusive, creio que a forma como as casas eram construídas, especialmente nas zonas de maior calor, mais a sul, os próprios sistemas de rega, não é? Bem. E isso é fantástico. Não deve ser também apagado só porque foi outro povo que esteve aqui durante 700 anos. Exato, e que nós pensamos que somos puros daqui. Não, ninguém é puro nesse contexto genético, ninguém. Toda a gente tem mistura. E isso é que nos dá a grande riqueza, não é? Também, como povo. Agora, como é que uma nação, uma identidade se vão construindo? É uma coisa abismal, quer dizer, Portugal é o país da Europa com as fronteiras mais definidas há mais tempo. Isso é excepcional. Como é que nós conseguimos Nem sei se é só da Europa. Não sei se é só da Europa. Sim. Da Europa é de certeza. Não sei se não será... Mas seguramente não há muito país no mundo com fronteiras tão bem definidas. Olha, isto é excepcional. E professor, deixe-me aproveitar este momento também para lhe perguntar algo. Aquilo que temos visto agora com alguns países, nomeadamente a Grécia, o Egito também tem começado a ter esta conversa, que é, sim senhora, foi investimento estrangeiro que recuperou determinado património, mas existem nos museus, nomeadamente em Londres e noutros locais, peças originais que devem estar, se calhar, ou em Atenas ou no Cairo, no Museu do Cairo. Isso é uma conversa que tem que se ter. Nos leva longe, tem que se ter. Não podemos fugir a ela. Aliás, já se está a ter aqui um pouco em Portugal com algum espólio museológico que possa ter vindo das nossas
Antigas colónias. Antigas colónias. Se bem que aí nós temos que ir pela aquilo que sabemos desse espólio. E no caso português, o que se constata é que a maior parte do espólio, mesmo a maior parte, foi adquirido, não foi roubado. Okay. Não foi uma ação militar até às vezes... Não foi como o ouro dos nazis. Pronto. Exatamente. Portanto, aí, com alguma parcimónia e com estudos próprios, porque os museus estão a identificar a origem do seu património e o modo como ele apareceu. Até. E, na realidade, nós não temos muito património expoliado, roubado, que resultou até de massacres de populações e de roubos. E coisa que talvez não aconteça com outros países, obviamente. Agora, há aqui também um contexto que é o seguinte: nós não podemos menorizar agora a capacidade que o Egito, já nem falo na Grécia, tem de proteger o seu património. Sim, o novo Museu do Cairo é qualquer coisa. Se há uns anos atrás, há 40 ou 50 anos, seguramente as instituições responsáveis pelo património egípcio, não estariam capazes de o defender, de o proteger e salvaguardar. Neste momento já não é bem assim. E, portanto, é de equacionar o património que realmente está no cerne da identidade, lá está, de uma comunidade, de um grupo, de um povo. No fundo, é como se caminhássemos até uma maioridade de quem é o detentor original do património, por assim dizer. E aqui há quem defenda que algum do património deve se manter nestes museus só por uma questão de algum desse património é património da humanidade e ainda não há firme garantia de que, regressando para os seus países de origem, consiga esse património ficar salvaguardado. Nomeadamente, veja o que aconteceu aos 3 Budas do Afeganistão. Exatamente. Quando da invasão talibã, não é? Muito bem. E constantemente estamos a ver exemplos de degradação patrimonial, até em Portugal. Lembro do caso das Antas no Alentejo, que há cerca de 2 anos levantaram grande polémica, não é? Destruição. De qualquer modo, João, é verdade que o facto de muitas das peças terem sido recolhidas por outros países e colocadas em museus salvaguardou-as da destruição. Sim. O que é que seria o friso do Partenon? Exatamente. Se não tivesse sido recolhido para um museu? Estaria destruído, seguramente, com todas as vicissitudes que a Grécia sofreu. Várias guerras. É verdade, mas o volume de visitas neste momento aos museus gregos é absolutamente impressionante. Sim. Ou seja, eu quase que garanto que estaria salvaguardado o friso se estivesse em Atenas. Estamos convencidos disso também. As milhares de pessoas que visitam o Partenon diariamente é qualquer desejariam coisa. ver de novo o friso na Grécia. E muito do património egípcio, então, é algo que dá que pensar. Mas a verdade também é que é um processo complicado de reflexão, mas tem que ser falado. Tem que existir. A França iniciou um processo, sobretudo em relação às antigas colónias. Foi a França que deu o mote a esta situação de devolver património. Mas a França tinha um caso particular, chamado Tesouro de Benin. Benin, para todos os efeitos, tinha uma identidade como reino, com os seus reis. Não eram apenas chefes tribais com regiões dispersas. Era mesmo um reino. E aquele tesouro foi surripiado, foi roubado a uma região que se sentia identificada com aquele património. E, portanto, a França, e muito bem, devolve o tesouro de Benin à região onde ele tinha sido originalmente retirado. O processo das peças que temos por aí nos museus, que vieram das ex-colónias, penso que é diferente e que não oferece grandes complicações quanto a isso. Doutor, ou professor, não sei, em relação sempre à questão da dotação financeira e não só, também os próprios processos de desenvolvimento de projetos
que as entidades patrimoniais têm e o que é que acontece sempre que há estas mudanças também de tutela. Se seria melhor agilizar, se estar constantemente também a mudar de estrutura, não acaba por atrasar alguma da intervenção que acaba por ser urgente, porque estamos a falar de património antigo. Essa preocupação incide mais, não tanto sobre os chamados património que estão inscritos na lista da Unesco como património mundial, porque esses naturalmente é um património monumental tão visível, tão excepcional, que naturalmente tem os seus mecanismos de proteção, salvaguarda e conservação assegurados ao longo dos tempos. Não talvez na dimensão desejável, mas mesmo assim, seguramente, dos que têm tido mais meios para a sua salvaguarda. Agora, realmente, as estruturas de gestão patrimonial, quando se começa a sentir que são ineficazes e que não cumprem verdadeiramente os objetivos para os quais foram criadas, tem que se repensar o modelo de gestão. E foi o que aconteceu com a extinta Direção-Geral de Património Cultural. Independentemente de pessoas de alta qualidade profissional que aí trabalhavam nos serviços e que davam apoio a todo o universo de museus e monumentos que compunham a DGPC, era evidente entre nós todos, sobretudo os diretores, que não correspondiam por inteiro, ou às vezes nem por metade, às necessidades de gestão e conservação e salvaguarda e até a necessidades administrativas. E, portanto, tudo isso vai ao longo de 12 anos que o processo vai sendo avaliado e o governo anterior decidiu que que podia ser criado um novo modelo de gestão administrativamente mais eficaz e, sob esse ponto de vista também, com mais recursos financeiros, mais ágil na proteção e na defesa e salvaguarda do património ao seu cuidado. E como as chamadas EPEs, Entidades Públicas Empresariais, são um bom exemplo, na maioria dos casos, de entidades que funcionam bem, também para o património foi criada essa estrutura. Uma entidade pública empresarial, Museus e Monumentos de Portugal, que, apesar de tudo, nesta avaliação seguinte, ainda não corresponde inteiramente às necessidades que os diretores vincularam ao longo destes anos. De qualquer modo, pensamos que já é uma aproximação mais correta àquilo que se pretende na gestão patrimonial. Mas, professor, a grande preocupação dos diretores é aquilo que a sociedade vai pensando, é só dinheiro? A questão financeira é sempre a mais importante? Ou há outras questões que não passa pela cabeça do comum cidadão e que um diretor de uma estrutura como o Mosteiro de Alcobaça... É evidente que quando se fala em conservação de um património, quando se fala em gestão desse património, no pessoal necessário para o vigiar, tem que se falar em dinheiro, em orçamentos. E, portanto, quando eles são parcos, alguma coisa fica deficitária na gestão patrimonial. Ou porque não temos pessoal suficiente, ou porque não temos a verba necessária para fazer determinada intervenção naquele momento, ou porque a agilidade administrativa é tão... não existe de tal modo que qualquer procedimento acarreta diligências que nos gastam e desgastam constantemente. E nós pensamos, esse não é o meu papel de diretor, estar a ser desgastado por coisas comezinhas, por pequenos pormenores a que eu tenho que todos os dias dar conta. E, portanto, na realidade, João, temos de ser honestos.
há um vínculo direto entre uma gestão patrimonial e defesa de património e os recursos que os Estados dão ao património, como à cultura em geral. Não havendo essa sensibilidade, as coisas são mais dificilmente de gerir. Mas no caso de alguns monumentos, há aparentemente algo que também deixa os diretores a refletir. E os monumentos que têm tantas receitas, muito mais que as despesas, mas todas essas receitas vão para o Tesouro e depois são distribuídas. E esse diretor que vem entrar receitas no seu entre aspas, monumento, acaba por ter tantas dificuldades como outro diretor de serviços que não as tenha. Isso às vezes parece um pouco injusto, o que nos leva a pensar que, em determinado contexto, tem que haver um pouco mais de autonomia na gestão de receitas próprias. Aí está um grande dilema que ainda não foi conseguido e que penso que a atual Ministra da Cultura, que é alguém que vem do património, era diretora do Mosteiro dos Jerónimos e tem grande experiência na gestão, penso que é algo que a atual Ministra quer vincular um pouco mais na gestão patrimonial. A autonomia também nas receitas. Uma percentagem que fosse, quer dizer, aquilo Exato. Que você acabou de dizer não passa, por assim dizer, na cabeça de ninguém que um monumento como o Mosteiro da Batalha, que tem, obviamente, uma grande fonte de receitas através dos visitantes e que depois não consegue utilizar um pouco que seja desse seu dinheiro, porque tudo reverte para... Ficamos dependentes depois de um orçamento, como qualquer outro serviço, um orçamento para atividades culturais e depois também, obviamente, todas as grandes necessidades de intervenção temos tido apoios seria comunitários. Interessante, porque até poderia criar um espírito de empreendedor ao diretor desse monumento, qualquer que ele fosse. Tem efeitos, obviamente, exatamente, João. Porque eu sei que vou ficar potenciadores de uma gestão mais eficaz. Tudo conta peso e medida, obviamente, mas há aqui, tenho que ser honesto, há aqui algo que falha sucessivamente ao longo dos anos. É uma política de prevenção. Isto é, eu sou gestor de um bem, museu ou monumento, ou por receitas próprias, tendo autonomia para a gerir, ou havendo um fundo próprio da entidade que gera, havendo capacidade para isso, nós devíamos ter a capacidade de fazer uma conservação preventiva. Isto está a degradar-se e intervém-se imediatamente. Exatamente. Certo? Esta parede precisa de limpeza, precisa de tratamento, há uma intervenção. E que ficaria, se calhar, ainda mais barato. Evidentemente. O que é que tem acontecido, João? E para terminar, professor, porque 50 minutos voam, o que é que tem acontecido? O que tem acontecido é que o património se vai degradando sem uma intervenção preventiva, a tal ponto que depois é necessário uma intervenção global, dispendiosa e fora de tempo, quando devia ser mais regular. Este é também uma das grandes medidas que tem que ser implementadas. Mas vale a pena visitar o nosso património museológico e também histórico. Professor Joaquim Ruivo, diretor do Mosteiro da Batalha, muito obrigado por ter estado aqui connosco mais uma vez. E eu tinha passado 50 minutos só a falar de história. Olha, mas para terminar, e a prova de que a história fica ao longo dos tempos, lembra-se da Batalha das Termópilas, de facto, aqueles 300 soldados de Esparta, que se calhar eram mais, foram traídos por um espartano de nome Efialtes, que foi dizer às tropas persas que havia um caminho por trás da montanha que podia apanhar por esses soldados espartanos distraídos. E de tal forma ficou conhecido que Efialtes, de seu nome, ainda é utilizado hoje na linguagem grega e Efialtes significa pesadelo. Espero que pesadelo não seja de facto o seu fim de semana. Desejo-lhe um ótimo fim de semana. Não se esqueça que é fim de semana de irmos votar. Se não for votar, olhe, fica para a próxima, mas divirta-se. E muito obrigado por ter estado connosco. Obrigado.